Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Só lembrando que a escolinha de crianças, meu filho quando era pequeno, meu filho deve estar aí no culto, meu filho quando era pequeno ele não gostava de ir na escolinha, irmãos, era um choreiro, um griteiro, mas eu sabia da importância disso, né? Que ele ficava no culto e ele não absorvia nada do que acontecia no culto. Muitas vezes eu ia, ficava com ele no culto, lá na escolinha, outras vezes a Simara ia, até que ele acostumou. Criança é assim, tudo que você ensina, você tem que ensinar, ele vai absorvendo um pouquinho, isso é pedagogia, ele vai absorvendo um pouquinho por dia. Então, é igual escovar dente. No começo ele não quer saber, você tem que pôr a pasta na escova e pegar na mãozinha, aprender e ensinar a escovar, ele não gosta, gospe a pasta, até que aquilo se torna um hábito. E depois de um certo tempo ele não fica sem escovar os dentes. Também a escolinha é a mesma coisa, tá bom? Não desista de deixá-lo lá, vale a pena. Hoje pela manhã nós estamos ouvindo, até um dos que ministraram, acho que foi o Silas que disse isso, citou um texto da palavra que diz que por ele e para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso fala de propósito. A igreja existe com um propósito. Tudo começa em Jesus. Tudo deve ser por Ele, nele, e o final é para Ele. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite tão especial, onde nós podemos louvar o Teu nome, adorá-lo como igreja. E agora o privilégio que temos de poder meditar, compartilhar da Tua santa e bendita palavra. Palavra essa pela qual tudo foi criado. E disse o Senhor: haja luz e houve luz. Haja firmamento e hoje houve firmamento. Haja separação das águas e da terra seca, e assim se fez. Tudo foi criado pelo poder da Tua palavra. E que privilégio temos, Senhor, de tê-lo nas nossas mãos e poder ler, poder meditar, podemos ser limpos por ela, direcionados por ela. Por isso, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e que o nosso entendimento se abra nesse momento para entender muito além do que da letra que estamos lendo, mas que o Espírito da revelação ilumine o nosso entendimento para enxergarmos com clareza aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. Fala comigo, fala com cada um de nós. Fala com aqueles que estão nos vendo ou nos ouvindo pelo programa de rádio. Que o Senhor também os abençoe através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Certa vez, eu já citei isso que um dia, com certeza essa pode ser a história de alguns aqui. Certa vez tinha dois rapazes em Londres, tinham ido lá a primeira vez, eles estavam num hotel. De repente, sempre numa dupla, um é mais atirado, o outro é mais retraído. E o mais atirado disse assim: olha, vamos conhecer a cidade. O outro mais sossegado disse: rapaz, cuidado, nós vamos nos perder, né? Nós não conhecemos. Não, vamos embora, vamos pegar o metrô, vamos embora. E saiu naquele ímpeto, os dois pegaram o metrô e andaram por 2 horas. Chegou um momento, o mais tranquilo, o mais ponderado, ele disse: ei rapaz, estou desconfiado de uma coisa. O outro disse: que foi? Eu acho que nós estamos perdidos. E o impetuoso disse: perdido nada, nós não saímos para ir para lugar nenhum.
Nós saímos para conhecer a cidade. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos estar conhecendo a cidade. Não estamos perdidos. Perdidos nós estaríamos se nós tivéssemos saído para ir a um lugar e não tivéssemos encontrado. Nós vivemos hoje em meio a tanta tecnologia, a tanto avanço da ciência, a tanta facilidade de acesso às informações, tanta facilidade de comunicação, mas muita dificuldade das pessoas saberem o propósito para as suas vidas. Vivemos numa geração que tudo é muito rápido, tudo é online, mas muitas vezes falta objetivo, falta propósito. E Salomão diz em Eclesiastes: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu estava lendo sobre o significado do propósito. Propósito no latim é propositum. O propósito é a intenção. Intenção. Propósito também é um objetivo ou algo que se quer conseguir. Propósito também, a nível mais profundo, o propósito de um ser humano é o sentido que dá à sua vida. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? São algumas perguntas às quais os homens procuram responder para encontrar o seu propósito vital. Diga assim para o teu irmão, fala: você nasceu com um propósito. Se você não entender essa verdade, se você não descobrir qual o propósito, aonde Deus quer te levar, por que você existe, com certeza você vai passar a vida, deixando a vida te levar, e você vai ter algumas crises existenciais, porque não há convicção do que Deus tem para a tua vida e o que Ele quer fazer. Amém, amados? Volte um pouquinho sua Bíblia no livro de Ruth, no livro de Esther, melhor dizendo, Esther capítulo 4. Quando eu não sei o propósito para a minha vida, eu posso me perder no caminho. Muitos abandonam a fé, muitos desistem da sua vida cristã. Muitos abandonam a fé, abandonam a igreja porque não têm convicção do propósito. Interessante, antes de lermos esse texto, eu vou citá-lo, depois você pode ler com mais tempo na sua casa. Lá em Gênesis capítulo 16, verso 8, quando Agar tinha sido humilhado por Sara, a sua senhora, e ela sai grávida. E quando ela está longe já da sua tenda, o anjo do Senhor aparece para Agar. Ele faz duas perguntas: Agar, de onde vens e para onde vais? Interessante, Deus não pergunta para saber, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Salmo 139 diz que antes que haja em mim palavras, tudo Deus conhece, tudo o Senhor sabe. Mas Ele faz aquela pergunta para Agar, porque queria que Agar, parasse de perambular pelo deserto e voltasse para o propósito. Deus tinha um propósito para a vida dela. O filho que aquela mulher tinha era também herdeiro de uma promessa de Deus. Mas por causa de uma situação, ela sai perambulando e esquece o seu propósito, o seu objetivo, até onde Deus queria que ela chegasse. E muitas vezes Deus nos pergunta: o que você está fazendo? O que você quer da tua vida? Eu quero isso, Senhor, mas por que, se você quer isso e está tomando atitudes e um rumo diferente? Muitas vezes nós queremos algo, mas a nossa vida, a nossa atitude nos impulsiona a uma direção oposta àquele propósito, àquele objetivo.
E eu e você precisamos estar atentos. Agar estava no deserto, angustiada, fugindo. E Deus, preocupado com a vida daquela mulher, se manifesta a ela e faz essa pergunta: de onde você vem, para onde você vai? Para que aquela mulher realmente pensasse na sua origem, da onde Deus havia tirado, e aonde Deus queria levá-la, até onde o Senhor queria levá-la. Muitas vezes é preciso eu e você estarmos atentos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, para entendermos de Deus essas perguntas. Ei, de onde você vem? Para onde você vai? Qual que é o propósito? Deus, na verdade, queria que Agar voltasse novamente para o propósito, voltasse novamente para o caminho. Existe uma promessa de Deus para a tua vida e para a minha. Existe uma vontade perfeita de Deus para mim e para você. Não aceite viver outra vontade, a não ser a vontade perfeita de Deus. Não existe ninguém inútil. Você não é um ser que ocupa inutilmente a terra, não. Você é um ser maravilhoso, criado por Deus, a imagem e semelhança dEle. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, morreu na cruz por você e por mim. Você precisa saber da sua origem. Eu sei a minha origem, eu sei quem eu era. E se eu continuasse como eu era, com certeza o final seria catastrófico, terrível, tenebroso. Mas eu encontrei o caminho. João 14,6, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E quando você encontra o caminho, o teu passado não te condena, mas é uma razão de você adorar, louvar, bendizer eternamente o Senhor, porque por Ele ter te tirado daquele lugar. Quando você entende o propósito de Deus, o objetivo de Deus para a tua vida, você vive todos os dias intensamente, olhando para isso, com o teu coração firmado nisso, olhando para as promessas, se apegando nas promessas, né? Não abrindo mão das promessas, exercitando sua fé nas promessas. Porque o inimigo lá em João 10,10 veio tão somente significa, ele veio fazer só isso. Esse é o propósito principal dele: matar, roubar e destruir. Mas aleluia que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantos podem dizer aleluia? Então cuidado, meu irmão. Quando eu sei do propósito de Deus para a minha vida, eu não me perco no caminho. Muitos se perdem e abandonam a fé, porque diante da luta, da adversidade, ele olha para as lutas, ele olha para as adversidades, e esquece que o propósito de Deus para ele é maior. De onde você vem? Para onde você vai? Temos direitos, mas não podemos esquecer que também temos responsabilidades. Eu nasci e eu tenho direito às promessas de Deus, à vida eterna, por causa do sangue de Jesus, da morte dele na cruz do Calvário. Mas em meio a essa caminhada, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Se eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida na terra, eu preciso me alegrar com os direitos que eu tenho na palavra, mas também assumir as minhas responsabilidades. Alguns exemplos disso. Josué capítulo 1, verso 2. Quando Deus disse no versículo 1, olha Josué, meu servo Moisés é morto, agora é você que tem que fazer esse povo entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Você tem direito à terra prometida, mas a tua responsabilidade é introduzir esse povo lá, é ministrar fé no coração deles para que eles tomem posse da terra. Josué entende, meu irmão, e quando Josué entende esse propósito de Deus para a vida dele, o Jordão, mesmo transbordando nas suas ribanceiras, não é páreo para Josué e para o povo de Israel. O Jordão se abre, as muralhas de Jericó caem diante do povo de Israel e de Josué. Sabe por quê? Porque eles creram no propósito de Deus para a vida deles e tomaram uma posição, assumiram a responsabilidade. O que Deus estava falando para Josué: Josué, assuma o teu papel, o teu lugar, a tua postura no exército. Moisés já morreu, não conte mais com ele, agora é você, Josué. Seja forte e corajoso. Fala para o teu irmão, fala, seja forte e corajoso. Não abra mão. Lá em Juízes capítulo 6, o povo estava sendo assolado pelos midianitas, e Deus chama Gideão. E Deus fala para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, homem valente, e livre Israel da mão dos midianitas.
Gideão fala, Gideão estranha Deus falar com ele daquela forma e o tratá-lo dessa forma. Vai dessa tua força, homem valente. Porque essa não era a visão que Gideão tinha dele, mas essa era a visão que Deus tinha dele. Não importa a visão que eu e você tenhamos de nós mesmos, mas o mais importante é a visão que Deus tem a meu e a seu respeito. O mundo pode te ver como um derrotado, como um fracassado, mas para Deus você é mais que vencedor. Você é escolhido por Deus, você nasceu no coração de Deus. Não abra mão disso na sua vida. Josué foi um exemplo, Gideão também. Lá em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, Moisés também foi um exemplo disso. Deus se manifesta para ele numa sarça de fogo, de fogo ardente que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus fala para Moisés, Moisés, o meu povo está gemendo na escravidão do Egito, e você vai libertá-lo. E começa então uma conversa, um diálogo de Moisés com Deus. Moisés tentando se esquivar, dizendo, Senhor, mas eu sou gago, eu sou pesado de boca. E Deus começa a dar algumas determinações para Moisés. E Moisés se torna o libertador de Israel. Deus usa aquele homem poderosamente, apesar dos seus limites e das suas dificuldades. Um homem liberta toda uma nação. Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Com certeza mais de 2 milhões de pessoas. Deus usa Moisés para fazer milagres, sinais extraordinários. Mas cumpre nele o propósito. Um outro exemplo, o próprio Jesus lá em Lucas 4, verso 53. Quando a Bíblia diz que Jesus, havia no semblante de Jesus uma intrépida resolução para ir para Jerusalém. Quando o povo olhava para Jesus, via que Jesus não tinha como impedir Jesus de ir para Jerusalém. Era em Jerusalém que ele ia morrer, mas esse era o propósito pelo qual ele tinha nascido. Morrer na cruz pelo pecado da humanidade. E ninguém poderia detê-lo. Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. E mesmo que os discípulos tentaram impedir, o próprio Pedro dizendo, Senhor, não vai, ele arreda de mim, Satanás. E ele vai para Jerusalém, e o povo não pôde detê-lo, porque havia no próprio semblante de Jesus, havia uma intrepidez, uma ousadia, uma determinação de ir até o fim, naquilo que Deus havia determinado para a vida dele. O que falta muitas vezes em nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes falta isso em nós, essa determinação de fé, essa determinação, essa clareza de propósito. Eu existo para quê? Eu nasci para quê? Eu estou nessa igreja para quê? Eu moro em Bebedouro para quê? O que Deus quer de mim? Eu vim para cá com 8 anos de idade, me considero bebedourense de coração. Mas a minha vida mudou quando eu comecei a entender. Até entender isso, eu era uma pessoa extremamente ferida, machucada, extremamente tímida. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Era impossível estar aqui ministrando para vocês, humanamente falando, emocionalmente falando. Eu já contei parte do meu testemunho. Às vezes eu tinha tanta vergonha que as pessoas vinham na rua, dificilmente eu cruzava na calçada com uma pessoa. Quando eu via que alguém estava vindo, eu cruzava a rua, porque eu tinha vergonha de cruzar com as pessoas. Dificilmente alguém ouvia a minha voz. Foi desse jeito que a minha esposa me conheceu. Até que eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a encontrar o propósito pelo qual eu tinha nascido. Eu não nasci simplesmente para ser filho do meu pai, para ser mais um na face da terra. Eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida, Deus tinha algo para fazer em mim e através de mim. E ainda até os dias, já faz 30 e poucos anos que eu aceitei Jesus. E até hoje, Deus continua fazendo a obra em mim. E continua ainda fazendo através de mim. Ele está só no início. Há muita ainda coisa para se fazer. Só que o meu Deus, as mãos dele são habilidosas. Fala para o teu irmão, as mãos do teu Deus são habilidosas. Para moldar, para forjar, para trabalhar a tua vida e a minha. Para que a gente fique como Ele quer que nós fiquemos.
Amém, meu irmão? Diga assim: quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, tudo muda. Nós estamos aí com os meninos no centro de missões, e quando eu estou dando aula para eles, eu fico olhando, eu fico lembrando lá atrás, quando eu tive aula com o pastor Celso, num porão da casa dele, há mais de 30 anos atrás, menino ainda, mas sedento da palavra. A gente sentava lá, tinha um banquinho tipo um degrau de cimento ao redor daquele porão úmido, calorento. Nós sentávamos ali, e aos pés de Gamaliel nós aprendíamos a palavra. Entendendo os propósitos de Deus. Estava conversando isso hoje com meu filho. Eu disse: filho, o homem não existe, não nasceu só para ganhar dinheiro, para se formar, ter uma boa faculdade, ter vários diplomas, tudo isso é importante. O homem não nasceu, para simplesmente ser mais um habitante da terra, nos mais de 7 milhões de habitantes. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha. Se eu e você não encontrarmos esse propósito, nós vamos ser infelizes, incompletos, não vai ter paz no nosso coração. E a Bíblia diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, eu e você podemos ter uma paz, mas a paz humana, mas a paz de Deus é uma paz que vai além da tua alma, além do teu entendimento, excede isso. É a alegria, é a paz que você sente no Espírito, de estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te fez nascer para fazer. Diga assim para o teu irmão, fala: você é útil no reino. Você é útil no reino. Amém, queridos? Quando você tem convicção de propósito, ninguém tira você do caminho. Cadê fulano? Desviou. Sabe por que desviou? Porque nunca conheceu Jesus. Porque quando você conhece Jesus, há uma convicção tão grande, a tua vida é mudada drasticamente. Estava falando essa semana para a equipe de libertação. Equipe de libertação é uma muleta, Cura interior é uma muleta, aconselhamento é uma muleta. O que resolve a minha vida e a sua é a cruz de Cristo. Quando você vai para a cruz, você experimenta o poder da cruz, a tua vida é restaurada, meu irmão. Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, um ladrão, um cobrador de impostos, lá em Lucas 19, um homem rejeitado pela sociedade, um homem ladrão, inescrupuloso, cobrava propina. Não sei se ele fazia, se tinha mensalão na época, mas se tivesse, ele era o cabeça. Mas quando ele ouve que Jesus está passando, ele sabia que aquele Jesus era o único que poderia mudar a história da vida dele. E ele não mede esforços. Havia uma multidão cercando Jesus, e ele, de pequena estatura, não conseguia ver Jesus. Ele procura uma árvore, ele sobe no topo da árvore, de lá ele fica olhando Jesus. Havia muitas pessoas nas árvores, mas o que fez com que Jesus parasse, o que chamou a atenção diante de todos aqueles homens nas árvores que estavam ali para ver Jesus, a vida de Zaqueu. Havia no coração de Zaqueu uma necessidade de descobrir o propósito para a vida dele. Eu não nasci para roubar, eu não nasci para cobrar imposto o resto da minha vida, eu não nasci para prejudicar as pessoas, é uma circunstância que eu estou vivendo. Jesus disse: ei, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém comer na sua casa. Você já pensou Jesus convidar para ir na sua casa? Nunca tinha visto, irmãos. Quando você tem uma amizade, um relacionamento, é normal você convidar alguém para ir na sua casa comer, você se convidar: vou passar na tua casa semana para comer, vem cá. Mas nunca viu. Jesus já lhe chama pelo nome. Fala para o teu irmão, fala: Deus sempre chama você pelo nome. Você não é qualquer um, você tem um nome. Zaqueu, desce aí depressa, hoje me convém ficar na sua casa. E é interessante que Zaqueu, quando senta na mesa, você imagina a euforia de Zaqueu, né? Todo mundo me rejeita, de repente eu encontrei alguém que me aceita, que me ama, e que me conhece pelo nome. E quando senta na mesa, sabe o que Zaqueu faz? Senhor, deixa eu ler lá para não
não acrescentar e nem tirar nada do texto, da palavra. Lucas, não precisa abrir. 19. Entremente Zaqueu se levantou ali na mesa da comida e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Tem gente que não consegue dar uma oferta para alguém. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu resolvo dar. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quem eu roubei 100, vou dar 400. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que coisa linda, que coisa linda. O que Jesus pode fazer na vida de um homem, instantaneamente. Eu me lembro da minha conversão. Eu ia na escola, apesar de toda a minha timidez, Deus sempre colocava algumas pessoas mais extrovertidas do meu lado, para me incluir na turma. E eles ficavam ali na hora do intervalo, contando piada e dando risada, aquelas piadas de jovem, meio suja, meio... E eu participava, dava risada, como um jovem normal. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus no sábado à noite, no jovem, na primeira igreja batista de Barretos, que hoje o pastor Cláudio é pastor lá. No sábado à noite, domingo, na escola dominical, eu cheguei para o pastor Raimundo e disse assim para ele: o que eu tenho que fazer para batizar? Eu nem sabia o que era batismo. Ele falou: calma, filho. Um nordestino, calma, nós vamos fazer uma classe de doutrina para você. 4 meses nós fizemos a classe de doutrina, depois eu me batizei. Na segunda eu fui para a escola, de manhã. Quando eu cheguei na escola, o pessoal veio, e aí tudo bem, entramos para a sala de aula. No intervalo, na sala de aula eles começavam a falar aquelas coisas que costumavam falar, que eu sempre dava risada, mas aquilo me doía os ouvidos. E no intervalo, nós fomos ali tomar lanche, aquela coisa na cantina, e eles contando aquelas piadas e falando aquelas coisas das meninas, aquela coisa toda, e aquilo foi me desagradando, alguma coisa tinha acontecido, parecia que o meu ouvido tinha mudado, aquilo já não conseguia entrar com a mesma facilidade como acontecia anteriormente. E eu não conseguia ouvir aquilo. E eu comecei a sentar no canto. Ei, chega aqui. Eu falei: não, tá bom aqui. Porque eu já não queria mais participar da conversa. Sabe quando você se sente... Quem já foi em outro país sabe disso. Primeira vez que eu fui no Haiti, eu me senti um peixe fora d'água. Imagina eles falando crioulo, falando francês, e eu não entendendo nada, né? Uma comida diferente, uma cultura diferente, uma lixaiada, uma coisa tenebrosa. Eu me senti, puxa, eu não sou daqui, esse povo não tem nada a ver comigo, não fala a minha língua, não é outra cultura. Naquele momento eu comecei a sentir da mesma coisa. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, 5,17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu posso dizer, esse versículo é verdadeiro, porque eu experimentei na minha vida. Começou a falar mal de mim, começaram a me perseguir, porque eu já não participava do bate-papo, não participava das piadinhas, não participava mais das brincadeiras, porque eu não tinha mais prazer naquilo. Meu irmão, eu não aprendi, ninguém me ensinou. Na época eu nem entendi porque eu estava daquele jeito. Parecia que eu tinha tomado um remédio. Alguma coisa mudou. Mudou meu coração, mudou meu ouvido, mudou minha maneira de falar, mudou, irmãos. O que a gente vê hoje em dia são pessoas sem propósito, que fica anos a fio dentro da igreja, com a Bíblia nas mãos, frequentando os cultos, e continua a mesma coisa, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades.
precisando de leitinho na boca, precisando de alguém passar a mão na cabeça. Louva a Deus pela equipe de libertação e pela equipe de aconselhamento. Mas nunca ninguém passou a mão na minha cabeça. Eu fui limpo pela palavra. Eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim. Até pedir perdão para o meu pai. Até curar dos meus traumas, foi Jesus que me curou. Sabe por quê? Eu ouvia a palavra, chegava em casa e dizia assim, anotava tudo. Eu vejo as pessoas vêm na igreja, perguntam ali fora, o que foi pregado? Não sei. Porque não anota, porque não escreve, porque não guarda. Eu anotava tudo. Era um jovem comum, mas eu anotava tudo que se pregava. Eu lembro até hoje. O pastor deu uma palavra um dia na igreja pregando sobre o amor. Se você não aprender a amar você mesmo, você não vai conseguir amar o outro, muito menos a Deus. E eu tinha dificuldade de me aceitar, de me amar. Aquela palavra entrou dentro de mim. Eu cheguei em casa, meu irmão, minha vida mudou. Eu disse, Deus, o Senhor me ama. Eu me lembro até hoje, tinha 3 jovens. Um já morreu, está na glória com o Senhor. Foi o primeiro músico da igreja, do início da igreja, o Marcos. Os outros 2, um hoje é da igreja batista e o outro é pastor, mora em outra cidade. Eu lembro que eles falaram assim para mim, olha, nós vamos passar na tua casa para a gente fazer uma vigília, ir na mata, orar. Meu irmão, eu tinha vergonha de mim, vergonha das minhas roupas, vergonha da minha casa, que eu morava numa casa no fundo, lá no Cláudia. Eu disse, não vou não. Mas aquela palavra de Deus, de domingo estava fervendo no meu coração. Que Deus me amava e que eu precisava aprender a me amar. E eu falei, não vou não, e fiquei em casa. E eu achei que eles tinham me esquecido. Quando foi 2 horas da manhã, eles bateram lá no portão, entraram lá no fundo de casa, bateram no portão. Pedro, eu acordei assustado. Abri a janela, falei, eles vieram na minha casa, que vergonha. Eu abri a porta da casa, eles entraram na sala. Falei, rapaz, que doidura é essa? Ele falou assim, nós estávamos orando na mata. E no final da oração, Deus falou conosco, vá lá na casa do Pedro e diz que eu o amo. E que ele é importante para mim, não pelo que ele tem, mas por aquilo que ele é. E a minha vida mudou a partir daquele momento. Não sei porque eu estou contando isso, não era isso, não estava programado eu falar essas coisas. Mas a minha vida mudou, porque eu fui para a cruz. Na cruz você descobre que Ele te perdoou dos teus pecados. Na cruz você descobre que Ele te ama a ponto de dar a vida dEle por você. Se os outros te amam, pouco importa, o mais importante é que Ele me ama, e curou a minha vida e restaurou a minha vida. Eu lembro até hoje, meu irmão, meu pai, aquele senhor antigo, criado à moda antiga, conversava muito pouco. Eu cresci e não sabia o que era um abraço, um beijo, um carinho, um afeto. Eu nunca recebi um beijo do meu pai, até eu me converter. Meu pai mudou? Não, quem mudou fui eu. Eu fui curado na cruz. Eu lembro que um dia Deus falou muito comigo na igreja. E eu menino, 14, 15, 16 anos. Eu cheguei em casa, ele estava sentado no sofá, fumando um cigarro de palha que ele fumava. Aquele semblante fechado dele. Eu disse, sentei na frente dele, peguei nas mãos dele e disse, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O que foi, filho? Eu queria dizer que eu te amo muito. Te agradecer por tudo que o senhor fez por mim. Correu 2 lágrimas nele. Ele disse assim, eu também te amo, filho. E foi o primeiro beijo que eu dei no meu pai. E ele me beijou e me abraçou. E a minha vida foi se alinhando com Deus, porque eu acreditava na palavra e colocava ela em prática. Sabe quando você vai encontrar o propósito de Deus para a tua vida? Quando você alinhar a tua vida com a palavra. Está escrito, não discuta, não questione, obedeça, faça, funciona. Funcionou na minha vida e funciona até hoje.
Funciona até hoje. Amém, meu irmão? E até hoje é assim que funciona comigo. Quando eu penso em desistir, Deus sempre envia alguém para me reanimar. Sempre. Já contei essa história aqui, né? Deus usa um mendigo, um morador de rua, Deus usa o limpador de caixa d'água, Deus usa quem Ele quiser. Deus usa alguém que manda uma carta no meu correio. Sempre foi assim. Sabe por quê? O que eu mais quero é caminhar no propósito de Deus, cumprir na terra o que Deus planejou para mim e me fez nascer para isso. Eu não abro mão disso, meu irmão. É isso que me mantém de pé, é isso que me mantém caminhando sempre. Fala para o teu irmão, fala, quando você aceitar, entender o propósito de Deus para a tua vida muda. A tua fé é renovada. Certa vez Billy Graham diz o seguinte, olha, quando uma pessoa de fé, de convicção, firma os passos, todos atrás dele se alinham. Eu já contei isso aqui, mas é um negócio que sempre vem na minha mente. Limpador de caixa d'água limpando a minha caixa em casa um dia. E aquele dia que vem aquela lamúria muitas vezes no teu coração, né? Larga a mão, tem gente melhor do que eu, tem gente mais capaz do que eu vou ser um membro da igreja, deixa a obra continuar, outros vão fazer melhor do que eu tenho feito, aquela lamúria toda, falando para minha esposa, deixa eu dormir, não vou na igreja hoje não, porque dormir até mais tarde. E daqui a pouco minha esposa me chama e diz, o rapaz está limpando a caixa, quer receber. Eu levantei, fui lá, meio-dia, 11 horas, não lembro que hora que era. Eu fui lá, ele estava na sala, todo sujo de telha de aranha, de aquelas poeira do forro, suado. Eu dei o cheque para ele, ele olhou para mim e disse, está vendo essa mão? Eu disse, será que ele vai me bater, né? Nenhum dedo é igual ao outro, mas todos são úteis. Está vendo esse dedo maior? Ele não é maior por acaso. Assim é a tua vida. Eu te levantei, diz o Senhor, para que você faça algo e você não pode desistir disso. Eu fiquei assim, em estado de choque. Ele com o olho todo sujo, pegou o dinheiro e até hoje nunca mais vi ele. Se Deus tem propósito na tua vida, e Ele tem, não aceite menos do que isso, não abra mão. Eu falo muito isso para Deus, eu só aceito morrer quando tiver cumprido na terra tudo aquilo que o Senhor determinou para mim. Antes disso, Senhor, deixa eu viver aqui. Eu sei que morrer é melhor, porque eu vou estar com o Senhor, mas não adianta morrer e estar com o Senhor com aquele sentimento de obra inacabada. Eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim. Pergunta para o teu irmão, você já cumpriu o que Deus tem para você aqui na terra? Ainda não? O que ele respondeu? Não? Mas você tem convicção do que Deus tem para você? É essa convicção que vai manter você no caminho. Não vai te fazer recuar, não vai te fazer abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Não abra mão, não troque por nada. É teu, Deus te deu. E Deus não te deu porque você é capaz, porque você é melhor do que outro. Não queira entender os propósitos de Deus. Por que Deus te escolheu? Deus, por que o Senhor chamou Abraão? Abraão nem te conhecia direito. O Senhor escolheu Moisés, um sanguinário, um assassino? Não tenta entender porque Deus te escolheu. Sabe o que Deus falou comigo um dia? Eu escolhi você porque eu sou Deus e eu escolho quem eu quero. Ponto.
Quando ele põe um ponto, não pergunta mais. Aceita aí. Por quê? Mas por quê? Fica igual a Elias para você ver só o que vai acontecer contigo. Mas Senhor, só eu estou sozinho, me mata, chega de viver. Só eu fiquei fiel em Israel. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Ele vai para a porta da caverna. Sai da caverna, Elias. Não, mas só eu fiquei como fiel em Israel. Estou aqui. Jezabel quer me matar. A lamúria. Por alguns instantes, Elias esquece o propósito de Deus para a vida dele. Sabe o que Deus fala para ele? Chega. Sai daí e vai ungir Azael como rei de Israel. E Jeú e Eliseu no teu lugar. Eu não sei quantos anos mais duraria o ministério de Elias. Fala para o teu irmão, fala, cuidado. Deus tem propósito grande para a tua vida. Como diz o caipira, trupica daqui, trupica de lá, mas continua. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Quantos aqui têm enfrentado muitas batalhas na sua vida, muitas lutas? Mas elas não vão te fazer recuar. Sabe por quê? A minha Bíblia diz, e com certeza a sua também, o choro pode durar uma noite. Pode, às vezes pode acabar, mas a alegria virá pela manhã. Meu irmão, pode ter a maior tempestade na tua vida, você pode ter certeza, depois da tempestade o sol vai nascer, vai brilhar na sua vida, e as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Não desista, não desista, não abra mão, no nome de Jesus. Coisas grandes e ocultas que não sabes, é o que Deus tem reservado para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem reservado para nós. Não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, não é pela tua capacidade, mas é por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a vontade de Deus é que você chegue no final da sua vida como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Todos me abandonaram, mas combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Nem li Ruth, deixa para outra hora. Sobre Ruth, aqui na verdade Esther, não li aqui Esther. Diga assim para o teu irmão, fala, responsabilidade do propósito na tua vida. Responsabilidade no reino, responsabilidade na família, responsabilidade na sociedade, responsabilidade na igreja. Na verdade, essas convicções de propósito mostram realmente os seus reais valores. Diante das aflições se consagre. Pilatos tinha autoridade nas mãos para libertar Jesus ou não, e ele simplesmente lava as mãos, lá em Mateus 27, verso 22 a verso 24, ele lava as mãos. Com isso ele estava dizendo, eu abro mão, e eu não interfiro nessa decisão. Deus não quer que eu e você lavemos as nossas mãos. Deus quer que você continue, que você se posicione, que você lute, que você entenda a tua responsabilidade. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. O diabo trabalha nas tuas incertezas, nas tuas inseguranças. Oh, aleluia.
ore, fale com Deus. Deus te fez nascer com um propósito. Deus te fez nascer nessa família que você nasceu com um propósito. Deus te fez morar na cidade que você mora com um propósito. Deus te fez estar na igreja que você está com um propósito. Deus te fez constituir família com um propósito. Deus te deu um curso superior, um diploma, uma faculdade com um propósito. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, diz Isaías capítulo 1. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Comece a orar com a pessoa que está do seu lado. Fala: Deus, tira todo o medo do coração do meu irmão. Tira todas as incertezas. Tira, Senhor, todas as impossibilidades. Tira toda a insegurança da vida dele. Começa a fortalecer. Começa a fortalecer a fé dele. Começa a fortalecer os propósitos do Senhor na vida dele. Afia a tua espada, meu irmão. Afia a tua espada. Porque há muita terra ainda para conquistar. Há muitas batalhas ainda para serem travadas. Mas a nossa vitória é certa. Porque aquele que vai à nossa frente é o Senhor dos Exércitos. É aquele que nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. É o Deus que te chamou desde o ventre da tua mãe. É o Deus que te santificou. É o Deus que quer alinhar os propósitos do coração dele com o teu. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Estão aqui essa noite sobre a tua vida e sobre a minha. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Eu sei que os teus olhos, declare isso, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas eu sei, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra eu sei que Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas